tá? Aí, tá gravando, pessoal. Hoje é 18 de maio de 2020, são 7h07, tá? Vamos começar mais uma aula aí de processo. Hoje nós vamos ver, então, como eu estava falando anteriormente, sobre teoria da decisão judicial, tá? É um tema extremamente relevante, é o clímax nosso, vamos dizer assim, né? É onde a gente vai estudar, então, um pouquinho a sentença propriamente dita. Não só ela, tá? Mas é óbvio que o foco acaba sendo a sentença, tá bom? Então, antes da gente estudar propriamente dito a sentença, nós precisamos compreender o que é uma sentença, né? A gente precisa, então, entender o que é sentença. Veja, e para a gente entender o que é sentença, eu preciso, obviamente, explicar o que é uma decisão interlocutória e o que são os despachos. E aí, nesse gancho, a gente já fala um pouquinho de decisão monocrática e, na sequência, nós falamos sobre os acordos, tá? Então, o primeiro ponto, então, aí da nossa temática é o conceito dos pronunciamentos judiciais. Quais são os atos que o juiz pratica no processo? Tá? Essa definição dos atos processuais, elas estão no artigo 203 do Código. Tá? Então, o artigo 203, ele me traz uma definição dos pronunciamentos praticados pelo juiz. Tá? Pelo juiz. E aí, o artigo 203, ele diz lá, vamos ler aí o 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Então, veja, o 203 diz que o juiz pratica, ou ele profere um despacho, ou ele profere uma decisão interlocutória, ou ele profere uma sentença. Tá? Bom, o que é um despacho? O que é o despacho? Qual a característica dos despachos? Os despachos são os pronunciamentos que o juiz pratica sem conteúdo decisório. O juiz não resolve nada no despacho. O despacho, o juiz não decide nada. O despacho, então, ele não tem conteúdo decisório. Essa é a marca, essa é a característica de um despacho. Então, o despacho são os atos que o juiz pratica, seja de ofício ou requerimento da parte, no qual o juiz impulsiona o processo. Tá? Então, veja, nos despachos, o juiz não resolve nada, não decide nada. Os despachos são desprovidos de conteúdo decisório. Logo, se no despacho o juiz não decide nada, naturalmente, não há por que falar em cabimento de recurso. Certo? Os despachos são irrecorríveis. E por que são irrecorríveis? Eles são irrecorríveis porque eles são desprovidos de conteúdo decisório. Ora, se o juiz não decidiu nada, ele não causou gravame a nenhuma das partes. Se ninguém sucumbiu com o despacho, se ninguém sofreu um prejuízo um despacho, justamente por não ter conteúdo decisório, naturalmente ninguém tem interesse em recorrer de um despacho. É por isso que o próprio código vem dizer que os despachos são irrecorríveis. Isso está lá no artigo 1001. Deixa eu só confirmar. 1001. O 1001 diz, dos despachos não cabe recurso. Certo? Não cabe recurso justamente porque despacho não tem conteúdo decisório. Bom, então a gente já viu o primeiro pronunciamento, os despachos. O que nos resta? Sentença e decisão interlocutória. O que a gente precisa compreender agora? Decisão interlocutória. O que é decisão interlocutória? A decisão interlocutória, de acordo com o artigo 203 do CPC, é todo pronunciamento do juiz que tem conteúdo decisório, naturalmente, porque se não tiver, é despacho. Então,
todo pronunciamento do juiz com conteúdo decisório e que não se enquadre no conceito de sentença. Pô, agora ficou bom, hein? Então, decisão interlocutória é toda decisão, é todo pronunciamento judicial que tem conteúdo decisório e que não se insere no conceito de sentença. Em outras palavras, para a gente compreender decisão interlocutória, eu preciso entender o conceito de sentença. Então, decisão interlocutória, na verdade, o legislador optou por um conceito residual, um conceito por exclusão. Ou seja, eu só consigo identificar uma decisão interlocutória se eu conseguir compreender uma sentença. E tudo aquilo que não for sentença, então, por exclusão, acaba sendo decisões interlocutórias. Tá? Então, resta agora a gente compreender o conceito de sentença. Tá? E sentença é um conceito legal, é um conceito que o legislador traz. Tá? É um conceito definido pelo próprio legislador. E o legislador nosso, no CPC 2015, ele trouxe uma definição de sentença em que ele se vale de 2 critérios. Para que eu esteja diante de uma sentença, o ato do juiz tem que ter conteúdo de sentença. Então, veja, o primeiro critério. Eu preciso ter conteúdo de sentença. E, além de ter conteúdo de sentença, eu tenho um segundo requisito. Esse ato do juiz tem que colocar fim à fase de cognição. Tem que encerrar o processo de conhecimento. Então, se eu tenho conteúdo de sentença, se o fundamento for ato de sentença, e colocar fim à fase de conhecimento, aí eu estou diante de uma sentença. Essa é a definição do Código. Está aí no parágrafo 1º do artigo 203. Vamos ler aí o 203, parágrafo 1º. Ele diz lá, ó, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, eu posso ter uma definição diferente. Sentença, ó a definição. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, olha lá, para que seja sentença, o ato do juiz tem que estar fundamentado ou no artigo 485 ou no artigo 487. Então, tem que ter conteúdo de sentença. Basta? Não. Então, além de ter fundamento no 485 e no 487, aí vem o legislador e põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, vejam que o conceito de sentença é um conceito que une conteúdo com a finalidade do ato. Eu só vou estar diante de uma sentença se a decisão do juiz estiver fundamentada no 485 ou no 487 e, além de ter esse fundamento, tem que colocar fim à fase de cognição ou, então, extinguir a execução. Veja que a extinção da execução é algo satisfativo. O processo de execução é um processo satisfativo. Tá? Então, pondo fim à execução, acabou o assunto. Acabou o assunto. Eu vou estar diante de uma sentença. Veja, é curioso isso. Por que eu estou falando? Aqui eu preciso voltar um pouquinho. Então, vejam, o que eu quero que vocês compreendam. É importante compreender que sentença, no Código de 2015, ela junta, então, é uma junção desses dois conceitos. Desses dois requisitos. Tem que ter conteúdo de sentença, e tem que pôr fim à fase de cognição, ou extinguir a execução. Certo? Tá? Agora, é o seguinte, nem sempre foi assim. Eu preciso fazer uma digressão histórica agora. Eu estou tentando abrir o código aqui para mostrar para vocês, mas vamos lá, a redação que ele me deu, deixa eu ver aqui.
Se eu tenho como ver diferente. O Código de 73, na redação originária dele, tá? Quando o código foi editado, o conceito de sentença era o seguinte: o legislador tinha dito assim: sentença é o ato do juiz que põe fim ao processo. Essa era a redação originária do artigo 162, parágrafo 1º do Código. Vocês estão vendo o artigo 162 aqui, ó. Essa redação é uma redação de 2005. Eu ainda não estou falando dela. Antes da Lei 11.232, de 2005, antes dessa lei, o legislador tinha definido sentença, redação originária do CPC de 73, como sendo o ato do juiz que colocava fim ao processo. Colocou fim ao processo, sentença. Sentença. Da sentença, o recurso cabível era a apelação. Certo? Então, olha lá. Quando o Código 73 foi aprovado, sentença era o ato do juiz que punha fim ao processo. A doutrina criticava esse conceito finalístico. Era um conceito finalístico. Era um conceito pautado na finalidade do ato. O ato punha fim ao processo, era o fim dele? Então era a sentença. E qual era a crítica que a doutrina fazia? Pô, é um conceito sem conteúdo. É um conceito desprovido de conteúdo. Eu estou identificando o principal ato do processo com base em um critério finalístico, com base em um critério teleológico, e que não leva em consideração o conteúdo do ato. É um conceito vazio. Essa era a crítica da doutrina. Essa crítica foi encampada em 2005, está aqui, pela Lei 11.232. O que é a Lei 11.232 de 2005? Essa lei foi a lei que trouxe para o processo a chamada fase do cumprimento de sentença. Antes de 2005, como é que funcionava? E aí vocês vão entender tudo isso. Você tinha uma fase de conhecimento. Então, imagine que o Andrei está cobrando a Dâmila. O Andrei ajuizava uma ação de cobrança. A Dâmila era citada, ela se defendia, tinha instrução, aí vinha a sentença. Aí a Dâmila era condenada a pagar R$1.000 para o Andrei. Essa sentença punha fim ao processo. Tinha acabado o processo de conhecimento. Acabou o processo. Legal. A Dâmila não pagou os R$1.000 para o Andrei. O que o Andrei tinha que fazer? O Andrei tinha que executar o título judicial. Ele tinha que executar a sentença. Como que o Andrei tinha que fazer isso? O Andrei tinha que pegar uma carta de sentença. Ele tinha que pegar a sentença, ajuizar uma nova ação. Ele ajuizava uma nova ação. Agora uma ação de execução de título executivo judicial. A Dâmila ia ser novamente citada agora para pagar a condenação. Eu tinha processos autônomos. Eu tinha um processo de conhecimento. Depois desse processo de conhecimento, ele tinha fim com a sentença, ia para o arquivo. Quer executar essa sentença? Esse processo estava no arquivo. Você tinha que começar um novo. Era uma execução autônoma, com nova citação. Olha o problema que isso gera. Citar de novo, formar novos autos, tirava cópia de tudo. Em 2005, o legislador trouxe o cumprimento de sentença. E aí falou-se no chamado sincretismo. Ao invés de eu executar autonomamente aquela sentença, eu executo nos mesmos autos. Então, eu tenho um processo em que eu tenho conhecimento. Encerrada a fase de conhecimento, eu tenho a fase de cumprimento de sentença. Então, a sentença, ela não punha mais fim ao processo em 2005. Ela punha fim à fase de conhecimento.
Porque a partir daí nós tínhamos a fase de cumprimento. Então o legislador, a partir do momento em que ele traz o processo sincrético, ele vem com a fase de cumprimento, ele já altera o conceito de sentença. E aí em 2005, ele falou, não, sentença não é mais o ato do juiz que põe fim ao processo, até porque não põe mais fim ao processo. Sentença agora é basicamente o ato do juiz com conteúdo de sentença. Então, veja, em 2005 ele define, sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos artigos 267 e 269 desta lei. Então, se o ato do juiz tinha fundamento no 267 ou no 269, eu estava diante de uma sentença. Isso era o ato, conceito legal. O 267 e o 269, eles são o 485 e o 487, que está lá no artigo, que está reproduzido no artigo 485 e 487, que está lá no artigo 203. Vamos ver o 203. Olha lá. Olha lá, 485 e 487, que é o antigo 267 e 269. Só que veja, o legislador, ao alterar o conceito de sentença em 2005, me gerou outro problema. Porque, veja, em 2005, ele não falou que o ato do juiz, que era a sentença, era o que punha fim à fase de conhecimento. Não está escrito isso. Não está escrito isso. Não está, veja. Não está. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Olha lá. Não está. E aí, olha o problema que isso gerou. Olha o problema que isso gerou. Imagina que o juiz, lá no saneador, vocês já estudaram o saneador comigo? Imagine que lá no saneador, o juiz olha para o réu e fala, você é a parte legítima. Estou te excluindo do processo. Ele profere uma decisão pautada no artigo 267. Olha lá. Ele reconhece a ilegitimidade da parte. Olha aqui, inciso 6º. Quando não concorrer qualquer das condições da ação. Olha aqui ele falando da legitimidade das partes. Então, imagine que o Andrei ajuizou uma ação contra a Dâmila e contra a Letícia. A Letícia contesta e fala que é parte legítima. E o juiz lá no saneador, não é lá que ele tem que resolver as questões processuais pendentes, ele olha e fala, pô, a Letícia não tem nada a ver com essa parada. Ela é parte legítima. Ele profere uma decisão com base no 267, inciso 6. Ele exclui a Letícia. E o processo agora fica entre o Andrei e a Dâmila. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Essa decisão, presta atenção na minha pergunta, essa decisão do juiz, que no saneador exclui a Letícia, na redação originária do Código de 73, na redação originária, é sentença ou é decisão interlocutória? Vamos lá, Andrei, é sentença ou é decisão interlocutória? Na redação originária, é uma decisão interlocutória. Quando o código foi aprovado, sentença não era o ato do juiz que punha fim ao processo? Era. Colocou fim ao processo? Não colocou. Não colocou. Então, era uma decisão interlocutória. Aí, em 2005, vem o legislador e fala, é sentença qualquer decisão do juiz com fundamento no 267 e no 269. Aí eu te faço a mesma pergunta. Em 2005, esse ato do juiz que excluía a Letícia é o quê? Olha, doutor, não foi uma decisão fundamentada no 265? No 267? Foi. Então é sentença. Do ponto de vista legal, é. Só que o processo continua, não continua? Continua. E aí, como é que eu recorro dessa decisão? Se das sentenças no código cabia apelação. Não tem como eu apelar, porque o processo está seguindo. Eu agravo de instrumento, mas eu estou diante de uma sentença. Eu apelo de instrumento, teve gente que sustentou isso.
Olha o problema que o legislador criou. O legislador criou esse problema porque o sistema recursal era todo montado em cima de um conceito de sentença finalística. Quando punha fim ao processo, cabia apelação, porque tinha como processo subir para o tribunal. Quando o legislador muda o conceito de sentença, tirando esse conceito finalístico, ele gerou esse problema. Então, veja, em 73 eu tinha um conceito finalístico, em 2005 eu passei a ter um conceito pautado apenas no conteúdo, e aí em 2015, o que o legislador fez? Ele viu o problema que ele criou, o que ele fez? Ele juntou esses dois requisitos. Percebe? Sentença passa a ser o ato do juiz com conteúdo de sentença e, além de ter conteúdo, tem que colocar fim à fase de cognição. Tem que colocar fim à fase de conhecimento. E aí eu volto no meu exemplo. A decisão do juiz no saneador que excluiu a Letícia, ela é uma decisão fundamentada no 485? É. Mas põe fim à fase de conhecimento? Não, não põe fim à fase de conhecimento, porque o processo segue com relação a Dâmila. Então, eu estou diante do quê? De uma decisão interlocutória de mérito, terminativa, enfim. Agora, o que eu não tenho é sentença. Certo? Pessoal, esse conceito de sentença é extremamente relevante. Isso é fundamental para vocês. Vocês têm que saber isso. Sentença tem que ter conteúdo de sentença, tem que colocar fim à fase de conhecimento. Se não coloca fim à fase de conhecimento ou não tem conteúdo de sentença, não está fundamentado no 485 e também não está fundamentado no 487, esse ato do juiz, se tendo conteúdo decisório, ele vai ser uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória pode ser uma decisão interlocutória de mérito. Pode. Vocês já viram comigo o julgamento antecipado parcial do mérito. Então, imagine que eu tenho um dos pedidos é incontroverso. O autor cumulou pedidos. Ele pediu dano moral e dano material. O réu reconhece o dano material, reconhece, mas não reconhece o moral. O juiz não pode, desde já, falar, não, já que você reconheceu, isso aqui está resolvido, pague os 10 mil. Agora vamos instruir isso aqui. Essa decisão que reconhece, que homologa esse reconhecimento, é uma decisão com fundamento no 487. Tem conteúdo de sentença? Tem. Agora, colocou fim à fase de conhecimento? Não. Se não colocou fim à fase de conhecimento, esse ato, então, é uma decisão interlocutória de mérito. Lembrando que, nessa hipótese, o recurso cabível é o agravo de instrumento, que está lá no 1015, inciso 1º. Inciso 1º. Inciso 2º, perdão. Inciso 2º. Certo? Entenderam? Posso avançar? Isso é fundamental, gente. Ó, na nossa apostila, deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Na nossa apostila, dividiu a tela? Aí. Na nossa apostila, tem o conceito de sentença, ó, sentença, decisão interlocutória, aí vem uma classificação, isso aqui a gente vai falar só en passant, aí eu venho falando, ó, conceito de sentença, é toda essa evolução histórica, toda ela, desde a redação originária, tá? Passando pela redação de 2005, tá? E chegando então na redação do Código de 2015. Certo? Ok? Beleza? Certo? Ok? Então,
Beleza, tá? Pessoal, isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. Eu estou batendo nisso, que precisa saber o conceito de sentença. Isso está sendo muito explorado no código. O juiz, com o código atual, ele pode vir resolvendo o mérito de maneira fatiada. É possível isso. Só que eu só vou estar diante da sentença quando ele encerrar o último, não sobrar mais nada, não tiver mais nada para ser discutido na fase de conhecimento. Esse ato é que vai ser sentença. O resto, são todas elas, o anterior a isso, são decisões interlocutórias, de mérito. Não tem problema. Tá? Beleza? Pessoal, eu só queria falar com vocês agora, existem várias classificações em torno do conceito de sentença, tá? Existe uma classificação muito famosa, na verdade, existe uma discussão doutrinária muito famosa, que é uma classificação que a doutrina chama de classificação ternária, são 3, tá? E quinária. E essa quinária foi a concepção adotada pelo professor Pontes de Miranda. A classificação ternária, ela divide a sentença em sentenças declaratórias, condenatórias e constitutivas. A declaratória, naturalmente, é aquela decisão judicial que apenas atesta ou certifica a existência ou não de uma relação jurídica. Ela não tem conteúdo condenatório. Tá? Então, ela simplesmente vai atestar que aquilo existe ou não existe, que aquela relação jurídica existe, ou enfim, pode, e a única questão que envolve fato é a questão da autenticidade ou falsidade documental. Tá? A ideia da declaratória é eliminar um estado de incerteza. Então, eu posso entrar com uma declaratória para dizer que eu não tenho relação contratual com a TIM, por exemplo. Isso é uma ação declaratória. O juiz certifica, atesta que você não tem contrato com determinada empresa. Ele atesta que você não deve nada. Tá? A única exceção aí, como eu falei, é que a declaratória ela não recai sobre fatos, salvo no caso de autenticidade ou falsidade de documento. Tá? Como ela apenas busca atestar alguma coisa, ela não tem prazo, em regra elas são imprescritíveis e a sentença tem efeitos retroativos. Tá? Depois a gente tem a constitutiva, tem gente que fala constitutiva negativa ou desconstitutiva, é aquela sentença que envolve direitos potestativos aí, toda decisão que cria, altera ou extingue uma situação jurídica. Então, o juiz anulando um contrato, ela é constitutiva. O juiz decretando o divórcio, ela é constitutiva. Veja, nessa situação do divórcio, que é o exemplo mais citado, eu tenho aí uma alteração do Estado Civil. A decisão altera uma situação jurídica. Deixa de ser casado e passa a ser divorciado. Tá? As ações constitutivas, os prazos, em regra, se houver, são decadenciais, que dizem respeito a direitos potestativos, e, em regra, as decisões produzem efeitos para frente, ex nunc. Tá? E nós temos as decisões condenatórias. As decisões condenatórias, a ideia aqui é justamente efetivar, certificar e efetivar esse mesmo direito. Então, é o que a gente tem nas questões que envolvam direito a uma prestação. Muito comum nas ações de cobrança, nas ações de cunho indenizatório, acidente de trânsito, negativação indevida, que não postula dano moral, enfim. Tá? Aqui tem a ver com relações que envolvam direito a uma prestação, que nada mais é que o poder jurídico conferido a alguém de exigir de outro o cumprimento daquilo que foi da prestação devida, né? Que pode ser um fazer ou não fazer, ou dar uma coisa que pode ser dinheiro ou coisa distinta de dinheiro. Eu falei para vocês no começo do semestre, eu não sei se eu passei isso para vocês, um texto, depois vocês me mandam aí no chat, um texto do professor Agnella Amorim Filho, sobre prescrição e decadência, critério científico. Eu passei esse texto para vocês? Sim ou não? Depois vocês me falam no WhatsApp se eu passei ou não. Se eu não passei, eu preciso compartilhar esse texto com vocês, tá? Que envolve direitos potestativos, direito a uma prestação, toda essa questão dos prazos e tem a ver com a questão dessas ações, tá? E aí essa é a ternária. Então nós temos a declaratória, a constitutiva e a condenatória. Junto com ela, o professor Pontes de Miranda põe a mandamental e a executiva lato sensu, tá?
A mandamental é aquela sentença na qual o juiz emite uma ordem, um comando que deve ser cumprido pelo réu. Tá? Então, isso é muito comum no mandado de segurança. Tá? No mandado de segurança, nas ações que tenham, normalmente, que envolvam obrigações de fazer, não fazer, ou entregar coisa que não seja dinheiro. Então, é muito comum o juiz mandar. Né? Por exemplo, reintegre fulano no emprego dele, nomeie fulano para o cargo. Então, são ordens que o juiz expede. Consequentemente, tem as sanções aí no caso de descumprimento. E a executiva lato sensu, ela também tem natureza condenatória, assim como tem a mandamental, tá? Só que na executiva lato sensu, ela é auto-executável. É uma espécie de decisão condenatória que prescinde, que dispensa de uma fase de execução. Tá? O devedor tem que cumprir espontaneamente. Se ele não cumprir espontaneamente, o Estado, quando eu falo do Estado juiz, ele vai tomar as providências para que o seja, para que essa decisão seja cumprida. Isso é o que acontece, por exemplo, na ação de despejo na possessória. O que acontece? O juiz pede o mandado de despejo. Se a parte não sair, o juiz vai mandar tirar. Vai chamar a polícia, vai chamar a PM, é para sair. Uma reintegração de posse. É para sair. Tá? Então, ela dispensa aí uma fase executória. A principal discussão que se tem na verdade, tanto a executiva lato sensu quanto a mandamental, quem não adota essa classificação, eles entendem que, na verdade, isso são modos de se efetivar a sentença condenatória. Então, não teria por que criar mais duas categorias. Na verdade, elas seriam subespécies de uma sentença condenatória. Tá? Na verdade, o que muda é a forma de efetivar. Mas, enfim, é uma discussão que se tem mais de conteúdo acadêmico do que efetivamente prático. Tá bom? Pessoal, meu tempo está acabando aqui. Eu vou encerrar e aí a gente já vem falando das sentenças de mérito e sem mérito. Tá bom? Então, já convido vocês daqui a pouquinho. Um abraço.